A genuína bondade surge de uma fé verdadeira. Bom dia, graça e paz. Vamos lá para o Salmo 14 hoje. Lembrando, dia 12 de janeiro, live, 20 horas, aqui no canal, no YouTube, sobre homeschooling. Os erros que os pais cometem, os erros mais comuns do homeschooling. Vamos lá, Salmo 14. O insensato diz no coração, Deus não existe, todos se corrompem. Esse salmo é impressionante para mostrar que o ateísmo, ele é óbvio que ele leva à imoralidade. A ausência de fé em Deus leva à imoralidade. Primeiro ele declara, não tem fé em Deus. Segundo, qual é a consequência disso? Praticam imoralidade. Mas é impressionante como que hoje, e isso aqui se aplica ao seu casamento, à sua família, enfim, a todas as coisas. Como que tem muita gente, inclusive cristã, que diz assim, não tem que ter fé, a fé não é o mais importante. Por exemplo, eles citam assim, tem um cara ali que frequenta a igreja e bate na mulher, o outro não frequenta e não bate, olha, tá vendo? A gente não precisa ter fé para ser uma pessoa boa. Isso é mentira. Isso é uma completa mentira. O que a Escritura declara em todo o tempo é que a bondade procede da nossa fé. A genuína bondade procede da nossa fé. Ora, quer ver como isso é uma blasfêmia? Dizer isso, a pessoa ali não tem fé, mas ela pode ser boa. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Por quê? O que a Bíblia declara? Que não há um homem bom sequer neste mundo. Por isso Jesus Cristo veio para nos salvar, para que por meio da fé sejamos salvos. E é o que a Escritura declara, só seremos salvos pela fé, porque pelos nossos atos de bondade ninguém foi bom bastante. Então quando alguém diz assim, aquele cara ele não tem fé em Cristo, ou seja, ele não está debaixo da bênção de Jesus, mas sem Jesus ele consegue ser bom. Isso é uma blasfêmia. Isso é dizer que o sacrifício de Cristo é inútil. É uma loucura. A Escritura declara, Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Nada. Nós não podemos fazer nada sem Jesus. Não podemos respirar sem Jesus, não podemos fazer nada. E alguém vem e diz, não, eu posso escalar a mais alta montanha sem Jesus, que é a mais alta montanha, que é a moralidade, fazer o bem. A gente não pode fazer nada sem Jesus, mas a coisa mais difícil de todas, que é ser bom, a gente consegue sem Ele. Isso é uma loucura. Isso é uma heresia. Então, você quer ser uma pessoa boa? Aumente a sua fé. A bondade surge da fé. Os seus problemas de casamento, qualquer que seja, quaisquer que sejam os seus problemas, a resposta está na fé. Aumente a sua fé. Paulo diz assim, que ele fala... esqueci a referência. Não sei se é aos Coríntios, quem me ajuda aí? Que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento. Aqui, desculpa. Filipenses. Também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento. Como que o amor aumenta? Em conhecimento. Conhecimento do quê? Da Escritura, da nossa fé. Então, a genuína fé gera a virtude. Você quer ser uma boa pessoa? Então é necessário que você cresça em fé. Cresça no conhecimento do Senhor, cresça no entendimento das coisas. Quanto mais a sua fé, ela se expande, quanto mais a sua crença, ela vai se desenvolvendo, mais atos de justiça você pratica. Não há outro jeito. É uma grande mentira você acreditar que você pode acreditar em qualquer coisa e mesmo assim você vai fazer o bem. Não é. Pode reparar, por exemplo, o aborto, as mulheres que abortam, tem uma ideia por trás. Sempre tem uma ideia. Assim como o homem pensa, ele é. Então, primeiro tem uma ideia, depois tem a ação. Por exemplo, outro exemplo, Marx. Marx, ele nunca atirou em ninguém, mas ele escreveu um livro. E Lenin matou um monte de gente. Primeiro tem Marx, depois tem Lenin. Primeiro você tem uma ideia, aí depois você tem a prática dessa ideia. Então, tudo gira em torno das ideias. E para nós aqui, as ideias da fé, de que você precisa ter fé. Então, isso é fundamental. Por isso a Escritura ordena que você deve ler a Bíblia todos os dias, que você deve ir à igreja, ouvir a palavra, e ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir mais, e ouvir, e ouvir, e ouvir. E perguntar, e chamar o pastor, um irmão da igreja, e conversar sobre a fé. Estou com dúvida aqui, sobre isso. Isso é fundamental. Se você quer ser uma pessoa melhor, o segredo está na sua fé. Aquilo que você acredita vai determinar o seu comportamento.
Aqui eles dizem, Deus não existe. Essa é uma crença. Qual a consequência? Se corrompem. Pastor, mas tem gente que, por exemplo, o cara é ateu e às vezes ele faz algumas coisas boas. É porque muitas vezes ele não está seguindo, ele está entendendo o ateísmo dele, ele está seguindo mais a consciência dele que Deus colocou nele do que de fato o ateísmo, porque o ateísmo leva mesmo a isso, a ausência de valores morais, a ausência de obrigação moral, em que a única obrigação moral é nenhuma, em que a única regra é satisfação própria. Essa é a única regra que um homem sem Deus segue. E a gente pode ver na história isso. O movimento ateísta, como que isso aqui, a gente vê isso aqui na prática, na história. Por exemplo, todos os regimes totalitários do século passado eram ateus. Eles mataram infinitamente mais do que todos os religiosos, juntos. Simone de Beauvoir, ela escreveu uma carta em que ela pedia a revogação da punição para quem mantinha relação sexual com criança. Olha que coisa. Foucault também achava que não havia problema nenhum ter relação com criança. O povo tudo ateu. O Foucault ali meio agnóstico, está quase na mesma. Tá vendo? O que o ateísmo leva? Se não há Deus, meu amigo, não tem regra nenhuma. Não existe regra alguma. Até dormir com a criança, normal, não tem nenhum problema. É isso mesmo. Agora, muitas vezes as pessoas vivem como se Deus não existisse. Mesmo aqueles que dizem crer. E por isso praticam o mal. A genuína bondade surge da genuína fé. Você quer ser uma pessoa melhor no seu casamento? Quer? Então melhore a sua fé. Desenvolva a sua fé. E quanto mais você desenvolver a sua fé, consequentemente, o seu comportamento vai melhorar. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por este dia. Bendizemos o teu santo nome. Louvamos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito e ainda vai fazer. Que a graça do Senhor esteja conosco em mais desta semana. Que a bondade do Senhor, Pai, se renove sobre nós em mais este dia. Livra-nos do mal, perdoa os nossos pecados e nos fortalece, Pai, para mais um dia de combate e de desafio. Te agradecemos em o nome de Jesus. Amém? Bom dia, Deus abençoe. Até o próximo vídeo.